A Semana Santa representa o coração pulsante da fé cristã. Durante 7 dias extraordinários, revivemos a jornada de Jesus, desde sua entrada triunfal em Jerusalém até o milagre da ressurreição. Mais que uma simples comemoração anual, este período nos convida a uma profunda transformação interior. Nesta jornada espiritual, cada dia carrega um significado único. Cada símbolo conta uma história. Cada ritual nos conecta com algo maior que nós mesmos. Vamos redescobrir o verdadeiro sentido desta semana, que transformou a história da humanidade. Nossa jornada começa com o Domingo de Ramos. As ruas de Jerusalém estão repletas de pessoas aclamando a chegada de Jesus. Hosana ao filho de Davi. Gritam enquanto agitam ramos de palmeiras. A multidão recebe Jesus como um rei, mas poucos compreendem a verdadeira natureza de seu reinado. Montado em um jumento, símbolo de humildade e paz, Jesus entra na Cidade Santa. Os 4 evangelistas narram este momento, revelando um contraste profundo. O mesmo povo que o aclama hoje gritará, crucifica-o, poucos dias depois. Este primeiro dia nos convida a refletir. Nossa fé permanece apenas nos momentos de triunfo, ou estamos dispostos a seguir Jesus também no caminho da cruz? Os ramos que carregamos não são apenas símbolos festivos, mas um compromisso de fidelidade. Ao final deste dia, Jesus se retira para Betânia, possivelmente para estar com seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Enquanto a cidade celebra, ele já carrega no coração o peso do que está por vir. O verdadeiro discípulo é aquele que enxerga além das aclamações e compreende o mistério maior que está prestes a se revelar. Na segunda-feira, Jesus retorna a Jerusalém e se dirige ao templo. O que encontra lá desperta sua indignação. Comerciantes, cambistas e vendedores transformaram a casa de oração em um mercado. Com autoridade divina, ele expulsa os mercadores e derruba as mesas, proclamando: "Minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões." O gesto de purificação do templo é também um convite à purificação de nosso próprio interior. Quantas vezes nós mesmos transformamos nossa relação com Deus em uma mera negociação? Buscamos a fé apenas por benefícios materiais, por curas, por favores, esquecendo que o verdadeiro centro deve ser a conversão do coração. A Segunda-feira Santa nos desafia a olhar para dentro e perguntar: que mesas precisam ser viradas em nossa vida espiritual? Que áreas de nosso coração ainda funcionam como mercado em vez de santuário? A tensão aumenta na Terça-feira Santa. Jesus retorna ao templo, onde é imediatamente confrontado pelos líderes religiosos. Fariseus, saduceus e escribas, incomodados com sua autoridade, tentam desacreditá-lo com perguntas capciosas. Este dia é marcado por intensos debates e parábolas poderosas. Jesus responde com sabedoria divina, desarmando cada armadilha e revelando as verdades eternas do reino de Deus. Entre suas parábolas mais impactantes estão a dos lavradores homicidas e a do banquete de bodas, ambas mostrando como os convites de Deus são frequentemente rejeitados por aqueles que deveriam acolhê-los. Quando questionado sobre o pagamento de impostos, Jesus pronuncia uma das frases mais célebres do Evangelho: "Daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Esta resposta transcende a questão política e nos convida a viver com integridade em todas as dimensões da vida. A Terça-feira Santa é um dia de grande conteúdo doutrinal. Jesus não apenas se defende das acusações, mas também revela verdades eternas. Sua sabedoria demoliu a malícia dos líderes religiosos e exaltou os princípios do reino: justiça, verdade, humildade e fé. Esta terça nos convida a ouvir com atenção a voz do Mestre e permitir que sua palavra transforme nossa maneira de pensar e agir. A quarta-feira traz um clima mais sombrio à nossa jornada. Tradicionalmente conhecida como o Dia da Traição,
é quando Judas Iscariotes, um dos 12, decide entregar Jesus por 30 moedas de prata. Os inimigos do Mestre já haviam decidido que era necessário eliminá-lo. Faltava apenas o traidor, que surge entre seus próprios discípulos. Neste dia, Jesus está em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Durante a refeição, Maria, irmã de Lázaro, unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo. O gesto escandaliza Judas, que protesta contra o desperdício. Jesus, porém, a defende, afirmando que ela antecipou sua sepultura. O contraste é brutal. Enquanto uma mulher derrama perfume por amor, um discípulo entrega o Mestre por dinheiro. São duas respostas opostas diante do mesmo Cristo. Uma oferece tudo, o outro vende por quase nada. A Quarta-feira Santa é um dia de interiorização. Os olhos de Jesus se dirigem cada vez mais para o alto, e seus passos avançam em direção ao Horto das Oliveiras. A cruz, até então uma possibilidade anunciada, agora é uma certeza. O perfume de Betânia se espalha como contraponto ao cheiro das moedas que Judas aceita. Este dia nos ensina que, mesmo cercado de traição, o amor autêntico ainda encontra espaço para se manifestar. Somos convidados a examinar nosso coração. Há em nós algo de Judas ou de Maria? O que estamos dispostos a oferecer a Cristo? Com a Quinta-feira Santa, iniciamos o Tríduo Pascal, os 3 dias mais sagrados do calendário cristão. Ao cair da tarde, Jesus reúne seus discípulos no cenáculo para a última ceia. É um momento íntimo e solene, onde 2 grandes dons são instituídos, a Eucaristia e o sacerdócio. Jesus toma o pão e o vinho dizendo: "Isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Fazei isto em memória de mim." Com estas palavras, a refeição se transforma em memorial eterno. O Deus infinito se faz presente nos elementos mais simples do cotidiano. Durante esta celebração, ocorre também o gesto do lava-pés. Jesus, o Mestre, se ajoelha diante de seus discípulos, ensinando com este gesto o que nenhuma palavra poderia expressar com tanta clareza. O verdadeiro amor se manifesta no serviço. Aquele que institui a Eucaristia se inclina diante do outro, mostrando que não há comunhão sem sacrifício. Após a ceia, Jesus e os apóstolos cruzam o Vale do Cedron e se dirigem ao Horto das Oliveiras. No silêncio da noite, inicia-se sua agonia. Ele pede aos discípulos que vigiem com ele, mas eles adormecem. Sozinho, Jesus sua sangue enquanto ora ao Pai. "Se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." A Sexta-feira Santa é o dia em que o mundo guarda silêncio diante do mistério do sofrimento redentor. É um dia sem missa, sem canto de glória, sem ornamentos. Um dia marcado pelo silêncio, pela cruz e pela entrega total. Desde as primeiras horas da madrugada, Jesus é levado de um tribunal a outro, submetido a interrogatórios, escárnios, açoites e, finalmente, à condenação à morte por crucificação. Pilatos, pressionado pelos líderes religiosos e pela multidão, entrega Jesus ao suplício, mesmo reconhecendo sua inocência. Por volta do meio-dia, ele é pregado na cruz no alto do Gólgota. Às 3 da tarde, entrega seu espírito ao Pai com as palavras: "Está consumado." Jesus não apenas morreu, ele se entregou voluntariamente, assumindo sobre si as dores do mundo, o peso do pecado, a injustiça dos homens. Ali, suspenso entre o céu e a terra, abriu as portas da vida eterna. A cruz, antes símbolo de vergonha, converteu-se em sinal de vitória e salvação. Com a morte de Jesus, seu corpo é descido da cruz e sepultado às pressas, antes do anoitecer, segundo o costume judeu. Começa um novo silêncio, o do sepulcro. O mundo, ainda de luto, aguarda o amanhecer de uma nova esperança. A Sexta-feira Santa nos ensina que o amor de Deus não conhece limites.
No silêncio da cruz, encontramos a resposta divina para o sofrimento humano. Não a eliminação da dor, mas sua transformação em caminho de redenção. O Sábado Santo é liturgicamente o dia do grande silêncio. Jesus está no sepulcro. Tudo parece ter terminado. A morte selou seu corpo em uma pedra fria, e os discípulos, dispersos e atônitos, guardam luto e temor. Maria, sua mãe, sofre em silêncio. A esperança parece suspensa no tempo, mas a Igreja ensina que este é um dia de profunda expectativa. O silêncio do Sábado Santo não é vazio, é um silêncio carregado de promessas. Enquanto o corpo de Cristo repousa na terra, sua alma desce à morada dos mortos para libertar os justos que o esperavam desde os tempos antigos, cumprindo o que diz João 5:25. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. A celebração começa na escuridão, com a bênção do fogo novo e o acendimento do círio pascal, símbolo de Cristo ressuscitado, luz do mundo. O círio, ricamente decorado com as letras Alfa e Ômega e os números do ano, representa o Senhor que reina sobre o tempo e a eternidade. Nele são inseridos 5 grãos de incenso, simbolizando as 5 chagas gloriosas de Jesus. Com o círio nas mãos, o sacerdote proclama Luz de Cristo e a Assembleia responde Graças a Deus. Gradualmente, a escuridão da Igreja é vencida pela luz, simbolizando a vitória da ressurreição sobre as trevas do pecado e da morte. O Sábado Santo nos ensina a esperar com paciência e confiança. É o único dia do ano em que o altar permanece vazio durante o dia, mas também é o único em que a escuridão da noite dá lugar à luz pascal com tanta força simbólica. Somos convidados a passar pela sombra sem pressa, a respeitar o tempo do silêncio e da espera, para que a ressurreição não nos encontre distraídos, mas com os olhos abertos e o coração preparado. O sepulcro está vazio, a pedra foi removida, a morte foi vencida. Com este anúncio, a fé cristã se acende em sua plenitude. O domingo de Páscoa é a celebração da vida nova, do triunfo do amor sobre o pecado, da luz sobre as trevas. É o dia mais importante de todo o calendário litúrgico. Sem ele, não haveria cristianismo. A ressurreição de Jesus transforma a cruz, que antes era um sinal de condenação, no maior símbolo de salvação. O que parecia o fim se converte em um novo começo eterno. A esperança renasce e, com ela, a certeza de que Deus é mais forte que a morte. O relato da ressurreição nos evangelhos é discreto, quase silencioso. São as mulheres que chegam primeiro ao sepulcro e o encontram vazio. Maria Madalena, angustiada, corre para avisar os discípulos. Pedro e João vão ao local e só veem os lençóis. Pouco a pouco, o ressuscitado começa a manifestar-se. Aparece no caminho de Emaús, entra no cenáculo com as portas fechadas, compartilha o pão com os discípulos. Não há espetáculo, há encontros. A ressurreição é pessoal, íntima, cheia de afeto. Jesus ressuscitado leva as marcas da cruz, não como feridas abertas, mas como sinais de glória. O significado da palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passagem. Para os judeus, recordava a libertação do Egito, quando o sangue do cordeiro marcou as portas e o anjo da morte passou ao largo. Para os cristãos, adquire um novo significado. É a passagem da morte à vida, do pecado à graça. O cordeiro imolado agora é o próprio Cristo, que ofereceu sua vida para que todos tenham vida em abundância. O domingo de Páscoa não é apenas a comemoração de um acontecimento do passado, é a afirmação de uma realidade viva. Jesus ressuscitou, e porque ele vive, a vida tem sentido. A morte já não tem a última palavra. Cada vez que celebramos a Páscoa, somos convidados a renovar esta certeza. A ressurreição de Cristo não é uma lembrança, é uma presença. E essa presença continua transformando corações, curando feridas e restaurando esperanças.
É o tempo da vida nova, é o tempo da vitória de Deus. A Semana Santa, em sua essência, é muito mais que um conjunto de cerimônias religiosas. É uma jornada espiritual que renova, ano após ano, o centro da fé cristã. Cada dia vivido com consciência e devoção permite ao crente reencontrar o caminho da salvação, não como quem observa um espetáculo do passado, mas como quem participa de um drama vivo que continua se repetindo em cada altar, em cada comunidade, em cada coração aberto à graça. A paixão, morte e ressurreição de Cristo não são apenas lembranças, são realidades eternas que tocam o presente com força transformadora. A beleza da Semana Santa está precisamente em seu contraste. Começa com ramos e termina com flores. Começa com aclamações e termina com um silêncio que explode em aleluias. Passa por noites escuras, traições, lágrimas e cruzes, mas também por refeições compartilhadas, gestos de perdão, palavras de esperança e o brilho repentino da pedra removida do sepulcro. Cristo está vivo. Essa é a certeza que sustenta todo o caminho cristão. E a Semana Santa é o grande cenário onde esta verdade se revela em toda a sua luz. É o tempo em que a cruz se converte em sinal de vitória, em que o sepulcro se transforma em um novo começo, em que a dor é atravessada pela esperança. Não importa quantas vezes tenhamos vivido esta semana no calendário, ela sempre pode ser nova, porque o coração humano nunca deixa de necessitar da ressurreição. Sempre há algo em nós que precisa morrer. Sempre há algo em nós que precisa ressuscitar. Que esta Semana Santa seja vivida não apenas por compromissos litúrgicos, mas por uma verdadeira disposição interior. Que os dias não passem apenas entre ritos e leituras, mas que deixem marcas profundas de transformação. E que, como os primeiros cristãos, também nós possamos proclamar com alegria incontida: Ele está vivo, ressuscitou, aleluia!